Para entendermos o conceito de função, eu vou começar aqui destacando um exemplo. Vamos considerar os seguintes conjuntos, A e B, A formado pelos números 0, 1, 2 e 3, e B formado por menos 1, 0, 1, 2 e 3. A gente vai considerar aqui 4 relações binárias de A em B, definidas da seguinte forma. A relação R ser todo par ordenado pertencente ao produto cartesiano A por B, de forma que y é igual a x mais 1. Relação S, da mesma forma, vai ser todo parzinho ordenado pertencente ao produto cartesiano A por B, de forma que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. A T vai ser todo parzinho ordenado pertencente ao produto cartesiano A e B, de forma que y é igual a x. E a relação V vai ser definida por todo parzinho x ordenado pertencente ao produto cartesiano A por B, de forma que y é igual a x menos 1 ao quadrado menos 1, certo? Vamos considerar a primeira aqui, ó, a relação R. A relação R ela vai ser formada pelos parzinhos 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, né? Por quê? Veja só, vamos pegar aqui no conjuntinho A. 0, se eu trocar aqui x por 0, ó, 0 mais 1 é 1, então y vai ser 1. Tá? Então, o parzinho x0 é o parzinho que com o elemento x é 0, você vai relacionar com o elemento 1. Vamos ver se tem 1 aqui no y. Ó, tem. Então, eu consigo formar aqui o parzinho ordenado 0 e 1. Trocar o x por 1. 1 mais 1 é 2. Então, se x for 1, y é 2. Veja que tem 2 aqui no conjunto B também. Trocar o x agora aqui por 2. 2 mais 1, 3. Então, se x for 2, y vai ser 3. Vamos ver se tem 3 aqui no contradomínio. Sim. E, por fim, trocando o x por 3, ó, 3 mais 1, 4. Mas veja que não tem 4 aqui no contradomínio. Então, não tem como construir o parzinho ordenado 3 e 4. Tá? Porque não tem o elemento 4 aqui no contradomínio. Lembrando que a relação é definida por todo parzinho ordenado pertencente ao produto cartesiano de A por B. Então, no produto cartesiano de A por B, não vai ter um par ordenado 3 e 4. Tá? Então, está aqui a relação e aqui eu fiz a construção no diagrama. Então, perceba, ó, 0 relacionou aqui com 1, 1 com 2, 2 com 3. O que eu quero que vocês percebam nesse exemplo e guardem aí na memória para a gente retomar daqui a pouco? Que o elemento 3 pertencente a A, para o elemento 3 pertencente a A, não existe nenhum y pertencente a B, tal que 3 e y vai pertencer à relação. Tá? Ou seja, o 3 aqui ó, do conjunto A ficou de fora. Ok? Vamos ver aqui agora a outra relação. A relação S, né, ela era formada para todo parzinho ordenado xy pertencente ao produto cartesiano A por B, de forma que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Bom, nesse caso, ó, lembrando aqui o conjunto A e o conjunto B, se eu trocar aqui x por 0, 0 ao quadrado é 0. Será que tem algum elemento que elevado ao quadrado também dê 0 aqui em B? Ó, no caso tem, que é o próprio 0. Então, eu formo aqui ó, o parzinho ordenado 0 e 0. Mesma forma, ó, se eu pegar aqui o próximo elemento, ó, 1, elevar ao quadrado, será que existe um outro elemento que elevado ao quadrado também dê 1? Na verdade, sim, e são 2. Ó. É tanto o número 1, porque 1 ao quadrado é 1, então eu formo um parzinho ordenado 1 e 1, mas é também o y menos 1. Menos 1 ao quadrado também vai dar 1. Então eu formo também o parzinho ordenado 1 menos 1. Da mesma forma, a gente vai ver que no 2, né, 2 ao quadrado é 4, eu vou ter um número lá em B que também elevado ao quadrado vai dar 4, que é o próprio 2. Então, eu formo o parzinho 2 e 2. E o mesmo para o 3, vai formar o parzinho 3 em 3, tá bom? Então, esse aqui é o conjunto aí da minha relação S. Eu fiz aqui o diagrama, então perceba, ó, 0 se relacionou com 0, o 1 aqui em A também se relacionou com menos 1 e também com 1. Veja, então 1 com menos 1 e 1 com 1 também. O 2 com 2, o 3 com 3. Ok? Vamos ver agora o exemplo T. Eu vou trazer ele aqui de volta, só um minuto. Ó, pronto, está aqui. Ó. Então, a relação T, né, ela era todo xy pertencente a cartesiano B,
tal que y é igual a x. Bom, vamos trocar aqui ó, o x por zero. Trocando o x por zero, o y dá zero. Eu tenho zero lá no B? Ó, tenho sim. Então, o parzinho ordenado 0 e 0 pertence à relação. Se eu trocar aqui o x por 1, y vai ser igual a 1. Eu tenho 1 lá no conjuntinho B? Tenho. Então, o parzinho ordenado 1 e 1 pertence à relação. Se eu trocar o x por 2, eu vou ter 2 lá no item B? Lá no conjuntinho B? Tenho sim. Ó. Então, o par ordenado 2 e 2 pertence à relação. Se eu trocar o x por 3, y vai ser igual a 3. Eu tenho 3 lá no conjuntinho B? Tenho também. Tá? Então, o que eu quero que vocês percebam? Né? Que a relação T ela vai ser formada pelos pares ordenados 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Se eu fizer aqui a relação no diagrama, ó, o 0 se relaciona com o 0, o 1 com o 1, o 2 com o 2 e o 3 com o 3. O que eu quero que vocês percebam aqui? Ó? Todo x pertencente a A, todo x aqui pertencente a A, sem exceção, existe só um elemento y pertencente a B, de forma que o par ordenado x e y pertence a T. Tá? Veja na relação S anterior, aconteceu a mesma coisa. Ó. Todo elemento aqui de A se relacionou com algum aqui do B. Só que o elemento 1 ele se relacionou com 2, ó, com menos 1 e com 1. Formou dois pares ordenados aqui. Okay? Aqui no caso não, cada um só se relacionou com 1 e todos se relacionaram. Vamos ver agora aqui o último, né, que é o V. Deixa eu trazer ele aqui de novo para a gente não esquecer. Bom, então a relação V ela é, né, todo par ordenado pertencente a cartesiano B, de forma que y ele é dado na forma x menos 1 ao quadrado menos 1. Então vamos lá, vamos formar vamos formar o conjuntinho aí da relação V. Quem são esses elementos? Trocando o x aqui ó, por 0, menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 é 0. Então, o parzinho x0 se relaciona com o 0 lá do conjunto B. Então, eu consigo formar aqui ó, o parzinho 0 e 0. Se x for 1, 1 menos 1 é 0, 0 ao quadrado é 0, menos 1 é menos 1. Então, se o x for 1, y me dá em menos 1, ou seja, o elemento de B que eu vou relacionar aqui é o menos 1. Então, isso me forma o parzinho 1 menos 1. Se x for 2, 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, menos 1 é 0. Então, o 2 relaciona-se com o 0 também. Ó. 2 relaciona-se com 0, forma aqui o parzinho. E por fim, se o x for 3, 3 menos 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 é 3. Ó. Eu tenho 3 aqui também. Então, o 3 relaciona com o 3. Então, eu formo um parzinho 3 em 3. Então, aí, o conjunto que forma a relação V vai ser os pares ordenados 0, 0, 1 menos 1, 2 e 0, 3 e 3. Todos esses elementos pertencem a cartesiano B. Bom, o que eu quero que vocês percebam aqui da relação V? Para todo x que pertence a A, sem exceção nenhuma, ou seja, todos eles, né, existe apenas um elemento y pertencente a B, tal que o parzinho x e y pertence à relação. Tá? O que agora eu quero que vocês percebam, né, que a relação V e a relação T teve uma coisa em comum. Qual foi essa coisa? Que todos os elementos do conjunto A, todos os elementos, se relacionaram aqui com apenas um elemento do conjunto B. Percebam que no caso aqui, o conjunto B na relação T, um elemento aqui ficou de fora, o menos 1 ficou de fora. Aqui o 1 e o 2 ficou de fora. Tá? Mas todos aqui do conjunto A se relacionaram com apenas um. Já na relação S, ó, também todos os elementos aqui do conjunto A se relacionaram. O problema, a diferença em relação à relação T e a V é que o elemento 1, ó, ele se relacionou aqui tanto com menos 1 quanto com 1. Tá? E no caso da relação R, todos os elementos, exceto 3, né, se relacionarem para fazer o parzinho ordenado aqui. Então, o 3 ficou de fora. Tá? Por que eu trouxe esses exemplos? Porque todos aqui, ó, todos esses 4, a gente viu, são relações binárias já em B. Contudo, apenas duas relações aqui vão ser caracterizadas com o que a gente chama de função, tá? Que no caso é a
relação T e a relação V. Tá? Por quê? A gente vai ver aqui a definição e vocês vão entender o motivo disso. Ó. Então, eu vou estar chamando, né, dois conjuntos A e B formados por números reais, não vazios. Uma relação F de A em B vai receber o nome de aplicação de A em B ou de função definida em A com imagem B. Se e somente se, para todo x pertencente a A, existe um e só um y pertencente a B, tal que o parzinho x ordenado, x e y, pertence à função. Tá? Pertence, no caso, a essa relação. Tá? Ou seja, uma relação vai ser chamada de função ou de aplicação de A e B, né? Ou função definida em A com imagem em B, ou simplesmente uma função, se eu tiver dois conjuntos não vazios, né? Onde um vai ser o domínio e o outro vai ser o contradomínio, onde a imagem desses elementos aqui do conjunto A, ela vai ocorrer, óbvio, né, no conjunto B, mas de forma seguinte, ó, cada elemento aqui ó, no conjunto A vai se relacionar com apenas um elemento no conjunto B. E cada elemento significa que todo elemento, né, nenhum elemento pode ficar de fora. Então percebam que a relação V, eu posso chamar ela de função nesse caso. Porque ó, todos os elementos de A se relacionaram com apenas um elemento aqui de B e nenhum elemento de A ficou de fora. Aí você pode estar dizendo, poxa, mas o 1 e o 2 aqui ficou de fora. Não tem problema, tá? A gente vai ver daqui a pouco que o conjunto imagem aqui vai ser formado pelo menos 1, 0 e o 3. Enquanto esse conjunto B inteiro, ele é o contradomínio. Tá? Não tem problema elementos aqui ficarem de fora. O que não pode acontecer é como aconteceu aqui nessa relação R. Porque a relação R não é uma função, né, definida de A em B. Porque o elemento 3 aqui ficou de fora. Então, eu não posso chamar a relação R de A em B, nessa relação binária de A em B, de função, ou de uma aplicação de A em B, por conta dessa questão, que o elemento 3 ficou de fora. Já a relação S, embora todos tenham se relacionado, o elemento 1 aqui, ó, ele se relacionou duas vezes, com o menos 1 e com 1. Então, isso não caracteriza também uma função. Então, S é uma aplicação, mas S não é uma função, uma relação, mas não é uma função. Ok, pessoal? Em linguagem matemática, né, F vai ser uma aplicação de A em B, ou uma função, né, definida em A com imagem em B, sem somente ser, para qualquer x pertencente a A, ou seja, qualquer x significa todo x pertencente a A, vai existir um único y pertencente a B, de forma que o parzinho ordenado x e y vai pertencer à função. Tá? Então vejam aqui, por exemplo, que esse caso aqui não seria uma função, porque veja, um elemento aqui do conjunto A não tem nenhuma imagem aqui no conjunto B. Aqui no caso, também não é uma função, pois esse elemento aqui, ele tem dois elementos imagem lá no conjunto B. Tudo bem, pessoal? Pela representação cartesiana ou pelo gráfico cartesiano de uma relação, a gente consegue identificar se ela é uma função ou não. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa relação f de A em R, de R em R, na verdade, aqui não é A, não, né, de A em R, com A sendo todo x pertencente aos reais, tal que A está entre menos 1 e 3, tá bom? Como que eu consigo verificar que graficamente se isso é ou não se essa relação é ou não uma função? Eu tentei fazer um desenho aqui, mas não ficou muito legal, então eu fiz aqui no GeoGebra. Percebam que está aqui a função, está aqui a função f, para eu verificar que esse cara é uma função, né? Aqui é a representação gráfica da relação no intervalo menos 1 e 1. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouco a visualização. Olha lá. Definida no conjunto A, né? O conjunto A seria aqui menos 1, todo x pertencente ao intervalo entre menos 1 e 3 aqui, Deixa eu acertar a tela. Eita.
Então, graficamente, como que eu vejo se essa relação é uma função? Olha, é bem simples, ó. Se a gente considerar aqui, ó, o domínio, né, aqui no eixo x, ó, que vai de -1 a 3, se eu pegar aqui, ó, qualquer parzinho da forma, considerando x0 e o parzinho de y, ó, tá, que seria no caso, deixa eu habilitar aqui o rótulo, ó. Opa. Então, se eu construir aqui, ó, o parzinho ordenado, ó, no caso aqui, que está levando nessa relação, ó, sempre se eu construir uma reta, um segmento aqui de reta que é paralelo aqui ao eixo das ordenadas, ó, se ele sempre se encontrar, ó, na representação gráfica da relação em apenas um ponto, ó, que é o que está acontecendo aqui, ó, dentro desse intervalo, ó, -1 e 3, nós vamos ter que essa relação é uma função. Por quê? Isso significa, ó, que cada x aqui, ó, pertencente ao conjunto A, ó, cada x aqui que eu pego, ó, que varia, ó, de 3 até -1, ó, cada x que eu pego aqui, ele só vai ter um elemento aqui na imagem. Ó. Então, por exemplo, ó, quando ele é 3, o elemento aqui na imagem, ó, é 9. Vou construir aqui uma reta paralela para vocês verem. Eu construí uma reta paralela ao eixo x, então ele está interceptando lá o y, tá vendo? Significa o quê? Que o parzinho 3, aqui, ó, 3 e 9 pertence à relação. O parzinho aqui, por exemplo, ó, 2 e 4 pertence à relação. Percebam, para cada x aqui do lado, os infinitos x que tem nesse intervalo aqui entre -1 e 3, ó, eu sempre vou ter apenas um elemento lá no y. Então eu posso dizer que esse cara aqui ele é uma função, tá? Diferentemente do que acontece nessa outra relação aqui, ó, que eu também tentei fazer o desenho, mas não ficou legal, né? A relação de A em R, definida aí, onde A é definida dentro do intervalo -2 e 2. Eu vou abrir aqui ele no GeoGebra para ficar melhor. Então aqui eu tenho ó, a representação gráfica de uma relação de A em R, em que A ele é todo x pertencente aos reais no intervalo de -2 a 2. Então, ó, no intervalo aqui de -2 a 2 é o conjunto A, e aqui é a representação gráfica da relação. Então, perceba, ó, o pontinho C aqui está caminhando no intervalo, tá vendo? Ó, de -2 até 2. Percebam que ele leva aqui, ó, na representação gráfica da relação, em dois pontos. Ó. Aqui levou no D e levou no E. Ou seja, aqui vai formar dois pares ordenados. Eu coloquei agora aqui as coordenadas. Ó. Então, ele leva em dois pares ordenados. Então, embora isso aqui seja uma relação, né, é uma relação, mas isso não é uma função. Por quê? Porque o elemento aqui em x, ó, no intervalo de 2 menos 2, que seria no domínio, ele teve duas imagens aqui. Ó. Ele teve duas imagens. Então, tanto levou aqui no 1.24 quanto aqui no menos 1.24. Então, por exemplo, quando o x é 1, ó, levou tanto no 1,73 aqui, quanto no menos 1,73, né? Quando é 0, levou lá ó, no 2 e no -2. Ou seja, essa relação ela não é caracterizada como uma função. Okay? Então, também graficamente nós conseguimos identificar quando eu tenho uma relação ou uma função. Basta a gente construir aqui ó, um segmentinho que é paralelo ao eixo das ordenadas, até ele encostar, né, entre aspas, aqui na função, e aí a gente analisa onde que ele leva, na função não, na representação gráfica da relação, e a gente analisa onde ele leva. Ó. Aqui ele leva na ordenada nesse ponto F e no ponto G, leva em dois pontos. Então eu vou ter um elemento do conjunto A se relacionando com dois elementos do conjunto R, ó, que seria no caso aqui o contradomínio dessa relação. Então aí a gente não caracteriza uma função. Tá? Aqui eu fiz mais um exemplo. Ó. Veja, eu tenho aqui uma relação, a representação gráfica de uma relação definida né, no intervalo 0 e infinito. O conjunto A, no caso, né, dessa relação, seria todo o x pertencente aos reais, está o quê? X está entre 0 e mais infinito. Então percebam ó, que conforme o x vai caminhando aqui, ó, eu vou ter dois elementos aqui no y. Percebam que eu tenho dois elementos no y. Então, de fato, né, essa representação gráfica me mostra que eu tenho uma relação, mas essa relação não é uma função. Ok, pessoal?
Vamos ver agora como que é a notação para as funções, tá? Toda função, como nós vimos, ela é uma relação binária de A em B. Dessa forma, toda função é um conjunto de pares ordenados, tá? Y igual a f de x vai expressar a lei da função, tá bom? Então, y igual a f de x vai me dar a lei da função. Dado o x pertencente a gente determina y pertencente a b de forma que o parzinho ordenado x e y pertence a f, tá? Em outras palavras, né, a função, então, ela vai ser definida por o conjunto, né, de todos os pares ordenados x e y, tal que x pertence a A, y pertence a B e y é igual a f de x, né? Então, eu vou ter dois conjuntos A e B, e a função ela tem uma lei de correspondência, ela tem uma lei de informação. Então, percebam que não é nada muito diferente do que a gente já viu lá no trabalho com relações. Ó. X vai ter que pertencer a A, Y vai ter que pertencer a B. E eu tenho uma lei de formação da função. Tá? Nós representamos uma função tem várias maneiras de fazer isso. Ó. Eu posso usar essa notação aqui, ou eu posso usar essa notação aqui. Que quer dizer o quê? Ó? Que a função é definida, né, de A em A e leva elementos em B, e todo x é dado por uma lei f de x. Então, isso aqui é uma forma de estar representando as funções. Aqui, ó, eu posso representar dessa forma também, onde aqui todo elemento A tem a imagem em B aplicada a uma função f, de forma que o x é levado por uma f de x, né? A que a gente mais vai acabar usando é essa aqui, ó. A gente lê, né, uma f de A em B, tal que y igual a f de x. Essa notação é que a gente vai acabar usando mais. Vamos ver alguns exemplos. Ó. Eu tenho uma função aqui de A em B, tal que y é igual a 2x. Ou seja, isso aqui é uma função que associa a cada elemento x de A um elemento y de B, de forma que y é igual a 2x. Tá? Mais um exemplo. Ó. Eu tenho aqui uma função de R em R, ou seja, o conjunto A é todos os números reais, o conjunto B seria todos os números reais também, tal que y é igual a x². O que isso significa? Que f é uma função que vai estar associando a cada x de R um único y de R também, tal que y é igual a x², ou seja, respeitando essa lei de formação, ó, y é igual a x². Tá? Bom, vamos ver o que significa imagem de um elemento. Tá? Se o parzinho ordenado A e B pertence à função, B vai ser chamado de imagem de A pela função f. Tá? Então, B aqui, ó, ele vai ser chamado de imagem de A pela função f. Ou também ele pode ser chamado de valor de f no elemento A. Tá? Isso significa que f de A vai ser igual a B. Ou seja, o elemento A aplicado na função f me dá como valor o elemento B. Ok? Então, outra forma de estar representando o parzinho ordenado A e B, que pertence a f, é a f de A. Tá? Então, a f de A é uma forma de representar o parzinho ordenado A e B pertencente a f. Por quê? Porque B nada mais é do que o resultado, né, do elemento A aplicado na função. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Eu tenho a função f definida de R em R, tá? Ou seja, aqui é o conjunto de partida, aqui é o conjunto de chegada, ou seja, aqui é onde eu encontro o domínio e aqui é onde eu encontro aqui onde está o contradomínio, de forma que a lei, né, a lei de associação é dada por 2x mais 1. A imagem de zero, a imagem do elemento zero, que zero está pertencente aqui, ó, no conjunto de partida, ela vai ser encontrada aplicando zero na função. O que significa aplicar zero na função? Significa trocar aqui o x por zero. Então, quando eu aplico zero na função, eu vou ter 2 vezes 0 mais 1 igual a 1. Então, a imagem de 0 vai ser o elemento 1. Ou seja, o parzinho 0f de 0 pertence à função. E esse parzinho 0f de 0 vai ser o parzinho 0 e 1,
que obviamente pertence à função, tá? Quem que vai ser a imagem do elemento menos 1? Vai ser o menos 1 aplicado na função. Ou seja, eu vou trocar aqui o x por menos 1. Então, 2 vezes menos 1 mais 1 dá o resultado de menos 1. Então, o parzinho menos 1 pertence à função. Ou parzinho menos 1 é f de menos 1. Então, são formas diferentes de estar representando. Então, quem seria a imagem de meio, por exemplo, nessa função? Eu vou aplicar meio na função. O que significa aplicar meio na função? Significa trocar o x aqui por meio. Então, eu vou ter 2 vezes meio mais 1, que me resulta em 2. Então, o parzinho é meio e 2, pertence à função. Ok? Vamos ver agora aqui 2 exemplos para a gente estar finalizando esse vídeo. Seja f de R em R, definida por f de x, igual a 2x menos 3 sobre 5. Então, veja, eu tenho aqui a função, tenho aqui uma função f, que ela é de R em R, e eu tenho a lei de formação dessa função, que é 2x menos 3 sobre 5, ok? Qual é o elemento do domínio que tem menos 3 como imagem? Então, olha a pergunta, ele quer saber quem é o elemento do domínio, que vai ter menos 3 como imagem, tá? Nos exemplos anteriores aqui, eu tinha, primeiro, o elemento do domínio, aplicava na função e tinha a imagem desse elemento, tá? Agora aqui, a pergunta é o contrário. Ele quer saber o seguinte, quem é o elemento do domínio, quem é o x, que tem menos 3 como imagem? Então, eu não sei quem é o x, mas eu sei a sua imagem, tá? Nesse caso, o que a gente faz? Bom, na verdade, o que a gente quer aqui é um x que, aplicado na f de x, me resulta em menos 3 quartos, ok? Bom, quem que é a minha f de x, né? Qual que é a lei de formação dessa função? É 2x menos 3 sobre 5. Então, eu quero saber quem é esse x aqui, que aplicado na função vai me resultar em menos 3 quartos. Então, percebam que a gente cai em uma equação. Tá? Então, para encontrar o x, basta eu resolver essa equação. 2x menos 3 sobre 5 igual a menos 3 quartos. Por quê? Eu quero encontrar quem é esse x aqui, né? Que aplicado na função me dá como resultado menos 3 quartos. Ok? Então, resolvendo aqui a equação, né, do jeito que a gente já sabe fazer, vou trabalhando aqui, resolvendo a equação, nós vamos chegar que x é menos 3 quartos. Ou seja, se eu aplicar aqui x, trocar x aqui por menos 3 quartos, o resultado também vai ser, aqui é 3 oitavos, aqui não é 3 quartos não, peraí, deixa o professor arrumar. Pronto, arrumado, menos 3 oitavos, né, porque, vou dividir ambos os lados aqui por 8, tá? Ou seja, o x, né, o elemento x que me resulta como imagem menos 3 quartos é x menos 3 oitavos. Então, se eu trocar o x aqui por menos 3 oitavos, vai me dar como resultado menos 3 quartos. Tudo bem? Vou ver aqui mais um exemplo. A função f de R em R é tal que, para todo x pertencente a R, f de 3x é igual a 3f de x. Se f de 9 é igual a 45, calcule f de 1. Então, veja, nesse exemplo, eu sei que a função ela é definida de R em R, e eu não sei a lei de formação, né? Mas eu sei que a f aplicada no 3x, aplicada em 3x, é igual a 3 vezes a f de x. E eu sei também que f de 9 é igual a 45. E ele quer saber, né? Ele está pedindo para a gente calcular f de 1. Vamos começar fazendo aqui, 3x igual a 9. Se 3x é igual a 9, isso vai implicar que x é igual a 3. Tá? Que a gente vai fazer aqui? Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil. Vamos pegar aqui f de 9. F de 9, a gente sabe que pode ser escrito como f de 3 vezes 3. Aí você fala, pô, mas por que você fez isso, essa f de 3 vezes 3? Por conta dessa informação aqui, que a f de 3 é igual a f de 3x é igual a 3 vezes a f de x. Se eu abro aqui 9 em f de 3 vezes 3, e eu sei que f de 3x é igual a 3f de x, então f de 3 vezes 3
vai ser igual a 3f de 3, ok? Ó, veja bem, a f de 3x é igual a 3f de x. Então, f de 3 vezes 3, ó, aqui no caso x vai ser esse 3 aqui, ó, tá? Então, a f de 3 vezes 3 vai ser igual a 3 vezes a f de 3. Ok? Então, a jogada foi transformar o 9 em 3 vezes 3. Tá? Mas f de 9 é 45. É um dado do exercício. Ó. F de 9 é 45. Então, 3 vezes a f de 3, ó, 3 vezes a f de 3 é 45. Por quê? Porque f de 9 é f de 3 vezes 3, que é 3 vezes f de 3. Ok? Então, 3f de 3 vai ser 45. Dividindo aqui ambos os lados por 3, f de 3 vale 15. Ok? Então, eu já sei a f de 3. Você está falando, professor, mas o exercício quer calcular f de 1. Calma, vamos manter esse resultado aqui. Ó. Bom, vamos para a segunda parte. Ó. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tomar 3x igual a 3. Isso implica que x vai ser igual a 1. Tá? Ou seja, aqui nós pegamos 3x igual a 9. Para esse x aqui ser igual a 3. Aqui agora a gente pegou 3x igual a 3. Isso vai implicar que x é igual a 1. Ok? Bom, f de 3 então vai ser escrito como f de 3 vezes 1. Ok? Porque o x agora, nosso x vale 1. Aí, de novo, ó, como essa informação aqui, ó, que f de 3x é 3f de x, então f de 3 vezes 1 vai ser 3f de 1, entendeu? Por isso que a gente fez aqui, ó, 3x igual a 3, tá? Se f de 3 vezes 1 é 3f de 1, e eu sei que f de 3, ó, do exemplo anterior é 15, ó, do passo anterior é 15, então 3f de 1 vai ser igual a 15. De novo, né? 3f de 1 igual a 15, eu vou dividir ambos os lados aqui por 3. Ó, a gente chega que f de 1 é igual a 5. Então, mesmo sem saber quem é a lei de formação, a gente sabe que o f de 1 vale 5. Ou seja, que a imagem do elemento 1 equivale a 5. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo nós vamos continuar o trabalho aí com funções, certo?